Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula dessa disciplina Estudos Interdisciplinares em Direito Notarial e Registral. Se tem uma matéria que é boa no curso de Direito, é essa Direito Notarial e Registral, viu, pessoal? Quanta coisa interessante, quanta coisa do dia a dia. Então, a pena que a gente só tenha 5 aulas. Teríamos muita coisa para debater envolvendo o direito notarial e registral e a sua interdisciplinariedade. Mas, na verdade, pessoal, se a gente for parar para analisar, vocês que já estudaram muito desse tema, o direito notarial e registral ele não funciona sozinho mesmo. Ele tem sempre conversas com o direito constitucional, direito civil, direito privado de uma forma geral, direito penal. Basicamente, ele serve para fazer atos jurídicos na forma da lei e dar publicidade. E esses atos jurídicos na forma da lei, eles vêm do direito civil, vêm do direito constitucional, vêm do direito processual. Então, direito notarial e registral é interdisciplinar por natureza. E eu estou aqui, muito feliz, não sei nem se eu falei meu nome, mas é Roberto Marques, Se eu falei, vocês me desculpem. Mas estamos aqui então para fazer alguns estudos sobre direito notarial e registral. E essa primeira aula que eu escolhi para vocês, falar sobre a qualificação registral, que é nada mais do que analisar se um título preenche os requisitos legais para ser registrado em qualquer cartório de registro. Eu sou assim tentado a dizer a vocês que a razão de existir dos cartórios de registro é fazer a qualificação. Então, eu diria, como professor de Direito Notarial e Registral nos cursos presenciais também da Uniub, eu diria que quando nós estamos falando de direito registral, o principal tema é o que vocês vão estudar nessas 2 aulas dessa semana. E aí, como eu já dei uma dica para vocês, o que é essa tal qualificação registral? Deixa eu mudar aqui então. Essa qualificação registral não é nada mais, nada menos do que o oficial do cartório de registro, e não é só do registro de imóveis, tá, pessoal? Às vezes a gente é tentado acreditar, fazer registro de imóvel. Não, tem registro de casamento, registro de protesto, então tem registro de muita coisa. É a análise que qualquer cartorário, qualquer oficial de registro faz. Se o título apresentado, se a escritura, se a nota promissória, se o pacto antinupcial apresentado a ele obedece aos seus requisitos legais e se ele pode ser registrado. Pronto, é isso. Tem um nome científico, qualificação do título, qualificação registral. É qualificar, é analisar se aquele documento foi feito dentro das normas legais. Então, temos aí, como eu disse para vocês, uma definição no slide para vocês. Ele ocorre, por exemplo, nas escrituras públicas de compra e venda de imóvel, no pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? É o documento, pessoal, que a gente faz para escolher o regime de bens do casamento. Sabe, se eu quero me casar com separação total de bens e evitar partilha em caso de divórcio, se eu quero casar na comunhão universal de bens, eu quero que tudo que eu tenho seja da minha esposa, o documento que eu faço para dizer isso, lá no cartório de registro civil, o documento se chama pacto antinupcial. Títulos de crédito, um cheque, uma nota promissória, quando vai ser levado a registro para lavrar o protesto, também faça a análise se aquele título foi emitido na forma da lei. E os estatutos, as pessoas jurídicas que não têm finalidade lucrativa, que elas têm um estatuto, esse estatuto é levado para ser registrado lá no cartório de títulos e documentos. E ao chegar lá, o oficial de registro vai analisar se esse estatuto foi feito dentro da forma legal. Então, não entendam que qualificação do título só ocorre no registro de imóveis, embora seja de fato ali onde ele é mais estudado. E essa qualificação, pessoal,
ela é fruto do que a gente chama do princípio da independência registral. É porque um cartorário, ele não é obrigado a fazer nada que ele ache que não está de acordo com o direito. Nem se o presidente da República for ao cartório e fala assim, olha, eu quero que você faça o registro. Se o titular do cartório acha que aquilo não está na forma da lei, ele não é obrigado a fazer. A única exceçãozinha que nós temos aqui, a única exceção é quando chega lá no cartório, né, pessoal, uma ordem judicial. Aí chega uma ordem lá para o oficial de registro, fala assim, ó, seu oficial, deixa eu te explicar. Ou você faz o registro, ou eu determino a sua prisão. Aí o registrador faz o registro, mas ele culpa o juiz. Fala assim, olha, eu fiz, mas eu fiz porque o juiz mandou. Perfeito? Então, ordem judicial se cumpre, mas se não for uma ordem de um juiz, o registrador não é obrigado a fazer nada que ele entenda que não está de acordo com o direito. E isso está dentro dessa matéria nossa chamada qualificação registral. E qual que é o procedimento, né, para se fazer essa qualificação? Quando uma escritura, um pacto antinupcial, uma nota promissória é apresentada ao oficial de registro, ele vai, então, como eu disse para vocês, analisar se aquele documento está de acordo com o direito ou não. Daí que, inclusive, eu faço um comentário da importância de se ter formação jurídica para se ser titular de cartório. Eu sei que os concursos exigem, né? Os concursos exigem que a pessoa seja bacharel em direito, ou pelo menos, se não for bacharel, que ele já tenha aí 10 anos de prestação de serviços cartorários. Então, enfim, 10 anos ele tem muita experiência naquela área. Mas a importância de ter conhecimentos jurídicos é fundamental, porque senão você não consegue analisar se aquele documento está respeitando o direito ou não. Então, temos o caso aqui que um documento, um título, uma escritura, vamos falar de uma escritura pública para ficar bem claro para vocês. Uma escritura pública de compra e venda de imóvel foi apresentada ao registrador de imóveis. E ele precisa decidir se aquela escritura que foi feita, ela obedece aos requisitos legais ou não. Se atender aos requisitos legais, a gente usa uma expressão chamada qualificação positiva, ou seja, deu tudo certo. E aí então o registro é feito. Mas se por um acaso o registrador entender que tem problemas naquela escritura, ele não vai fazer o registro. E aí é o que a gente chama de qualificação negativa. Quando ocorre essa qualificação negativa, surgem duas situações. Primeiro, ele não vai fazer o registro, lógico, né? Mas quando ele não faz o registro, ele tem que explicar para o cliente do cartório por que ele não fez o registro. A pessoa tem direito a uma satisfação, até para que a pessoa, se não concordar com o registrador, que ele possa tomar as providências legais. E aí, então, se o registrador, né, o titular do cartório, não vai fazer o registro, nós temos duas situações, como eu disse para vocês. Ou ele emite uma nota chamada nota de devolução, ou ele emite uma nota de impugnação. Nota de devolução ou nota de impugnação, ou simplesmente impugnação do título. Qual que é a diferença de um e outro documento? Vamos imaginar que o documento apresentado, que não conseguiu obter o registro, ele possa ser consertado. Vamos imaginar que está faltando o documento, os dados de alguém, está faltando a metragem do imóvel, o nome da rua está errado, está faltando uma assinatura. Vamos imaginar que tenha jeito de arrumar aquela escritura. Então, ele emite essa nota de devolução e explica para o interessado o que ele precisa fazer. E essa parte é bem legal, porque quando a gente pega uma nota de devolução, lá tem item por item do que a gente tem que fazer para arrumar aquela escritura.
O registrador dá um mapa para a gente do que é necessário ser feito. E aí eu pego aquela nota de devolução e arrumo e devolvo para o cartório para obter o registro. Pronto, eu vou ter o registro. Agora, quando o cartorário, quando o registrador emite uma impugnação, uma nota de impugnação, é porque aquele documento, aquela escritura, não tem jeito de ser registrada definitivamente. Não tem como fazer aquele tipo de registro. Por exemplo, a pessoa vai lá e faz o pacto antinupcial, né? Faz o pacto antinupcial por um documento particular. Ele fez no computador dele e levou. Não tem o que fazer com aquilo. Ele tem que fazer outro documento em escritura pública. Não tem como obter registro. Vamos imaginar, por exemplo, que o Roberto aqui vendeu um imóvel que não é meu, que não está no cartório, não é meu. Vendi um imóvel de outra pessoa. Chega lá, o cartório fala assim, moço, não tem como fazer esse registro, você não é o dono. Então, normalmente, a emissão é quase sempre de nota de devolução. A maioria das vezes sempre tem um jeito de arrumar aquilo para que aquilo obtenha o registro. Mas se não tiver, pessoal, não tem como arrumar, perfeito? Aí eu fiz a venda de um bem que é público, da prefeitura. Que jeito! Então, se não tem como arrumar, não tem o que a pessoa fazer, aquele ato que ela quer registrar não é possível ser feito, então emite-se uma nota de impugnação. Eu quero montar uma associação de pessoas que consomem substâncias ilícitas. Não tem como, isso viola o direito. Não tem o que eu fazer, eu não vou conseguir o registro. Nota de impugnação. Perfeito? Então, essa é a diferença, esse é o procedimento, como vocês estão vendo aí, da qualificação do título. Se atende ou se não atende os requisitos legais. Tudo certo até aqui? A próxima aula é um pouquinho mais complexa, mas ela é o coração do direito registral. A próxima aula vai falar para vocês os requisitos que um cartorário analisa para dar ou não a qualificação positiva de um título. Pessoal, muito obrigado por enquanto. Vamos perder o embalo não, já vamos assistir a próxima aula. Combinado? Grande abraço.